Nós vamos iniciar mais o estudo de hoje, continuando o nosso tema do livro Obras Póstumas, A Morte Espiritual. E fazendo uma breve recapitulação, a gente lembra que Kardec achou interessante abordar esse tema, porque nós ficamos imaginando, será que o espírito, após o desencarne, ele passaria por algum outro processo em que seria exterminado, em que o espírito poderia, por exemplo, cometer um suicídio espiritual? Essa é uma questão interessante porque para os casos, por exemplo, de espíritos que ao desencarnarem se veem numa condição de extremo constrangimento, eles sem dúvida nenhuma desejariam a sua morte espiritual, porque deixando de existir, como consequência natural, a dor também se dissiparia. Então, esse é um pensamento de muitos que desencarnam. Algumas crenças acabam também abordando esse assunto. A gente vai ver algumas ideias a esse respeito também. E aqui então Kardec, no livro Obras Póstumas, onde foi publicado esse seu artigo, ele acaba trazendo para nós essa visão. Só que inicialmente ele fala sobre a desencarnação, como é o retorno do espírito ao plano espiritual, toda a sua perturbação, as suas dificuldades e facilidades. Depois ele fala sobre a reencarnação, a vinda do espírito com todos os seus atributos intelectuais, os seus atributos morais, o período de ajustes aqui no mundo físico, e o seu desenvolvimento como encarnado. Então, agora ele vai falar sobre a questão da desorganização, da desagregação dos elementos que constituem o espírito. Dudu colocou assim: como o suicídio pode trazer a visão do desencarnado, que seus problemas irão terminar. É o primeiro passo. São vários os casos que a gente já viu de espíritos que cometem um suicídio, fugindo de determinadas situações, e chega no plano espiritual, ele se vê vivo, ativo, sendo consumido pelas suas culpas, pelos seus medos, e ali desejando mais uma vez se exterminar. E aí a gente tem ali algumas situações que já foram citadas pelos livros psicografados, de espíritos que se consomem na culpa, que entram num determinado grau de inconsciência, que seria, segundo a visão desses espíritos, quase que uma segunda morte, quase, E esse quase é exatamente porque o espírito vai se fechando dentro de si mesmo, e nesse fechamento ele acaba se quase que anulando para a vida ativa no mundo espiritual. Quem faz comentários a esse respeito é o Manuel Filomeno de Miranda, por exemplo, fazendo comentários de espíritos que nessa condição se fecham, como se fosse dentro de uma crisálida, dentro de um casulo, e ele fechado nesse ambiente, nesse estado, ele acaba então quase que adormecendo, e ficando assim, e ficaria assim por muito e muito tempo, se dependesse dele. Mas a gente sabe que os espíritos amigos, sempre atentos às nossas necessidades e compreendendo também as dificuldades que todos nós enfrentamos, eles então trabalham em nosso benefício para nos ajudar exatamente nesse processo de reconstrução, vamos dizer assim, do nosso intelecto, reconstrução da nossa consciência. Então, o Kardec fala sobre isso aqui porque o assunto é realmente um assunto interessante. Vamos lá então. Ele diz assim nessa terceira parte. Ela é um pouco curta, porque faltava só esse pedaço, depois a gente vai complementar com outros temas. No sentido da desorganização, da desagregação das partes, da dispersão dos elementos, só há morte para o envoltório material e o envoltório fluídico. Mas a alma, ou o espírito, não pode morrer para progredir. De outro modo, ela perderia sua individualidade, o que equivaleria ao nada. Então aqui ele diz para nós que só a morte para o envoltório material e o envoltório fluídico. Então ele faz um comentário aqui
a respeito da desagregação do perispírito. Aqui nessas condições em que nós vemos muito mais uma transformação do que uma destruição, porque a gente lembra que conforme os espíritos vão se elevando na hierarquia do mundo espiritual, eles vão então se desapegando desses fluidos que são mais densos. Eles vão se separando desses fluidos mais densos. Mas o espírito em si, ele acaba mantendo a sua consciência, mantendo a sua individualidade. E continua, no sentido da transformação, regeneração, pode-se dizer que o espírito morre a cada encarnação para ressuscitar com novos atributos, sem deixar de ser ele próprio. Tal como o camponês, por exemplo, que se enriquece e se torna um grande senhor, abandonou a choupana por um grande palácio, o paletó pela vestimenta bordada. Todos os seus hábitos mudaram, seus gostos, sua linguagem, seu próprio caráter. Numa palavra, o camponês morreu, enterrou o burel de lã para nascer como homem do mundo, e, entretanto, é sempre o mesmo indivíduo, porém transformado. E aqui o que ele fala das encarnações é que cada vez que nós encarnamos, assumindo determinada personalidade e vivendo determinadas experiências, nós acabamos nos distanciando, de certa forma, daquilo que foi vivido anteriormente, mas o espírito em si, mantendo a sua individualidade, mantendo a sua personalidade, ele continua sendo o próprio espírito. Só vão então acrescentando elementos exteriores, elementos de influência, de acordo com o ambiente onde ele se encontra. E continua. Cada existência corporal é, pois, para o espírito, uma oportunidade de progredir mais ou menos sensível. De volta ao mundo dos espíritos, leva para lá novas ideias. Seu horizonte moral alarga-se, suas percepções são mais finas, mais delicadas. Ele vê e compreende o que não via e não compreendia antes. Sua visão, que no início não se estendia além da sua última existência, abarca sucessivamente suas existências passadas, como o homem que se eleva e para quem o nevoeiro se dissipa. Abrange sucessivamente um horizonte muito mais vasto. A cada nova estação da erraticidade, novas maravilhas do mundo invisível desenrolam-se aos seus olhos, porque a cada uma um véu se rasga. Ao mesmo tempo, o envoltório fluídico se depura, torna-se mais leve, mais brilhante. Mais tarde, resplandecerá. É quase um novo espírito. É o camponês esclarecido e transformado. O espírito velho morreu e, entretanto, é sempre o mesmo espírito. É assim, acreditamos, que convém entender a morte espiritual. Então, essa visão de Kardec, ele falou muito pouco sobre isso, foi muito objetivo, compreendendo as transformações, Modianina, compreendendo as transformações, mas não tratando como um fato o espírito, né, a eliminação do espírito como individualidade, como acontece aqui no nosso mundo físico. Então ele acaba aqui esse capítulo que trata da morte espiritual, e o próximo capítulo fala da vida futura, que nós vamos estudar depois do nosso recesso. A gente lembra que na sexta-feira nós entramos em recesso e voltamos no dia 6 de janeiro, daqui 2 semanas, então a gente vai abordar a vida futura, né, que é um capítulo até um pouco longo. Então, quando se fala sobre morte espiritual, nós temos também outras visões, porque tudo aquilo que o Espiritismo traz para nós em termos de definição, em termos de entendimento sobre aquilo que se relaciona com a realidade espiritual, nós temos outras escolas religiosas que também trazem seu ponto de vista. E é importante, é interessante a gente ter esse conhecimento exatamente para que a gente possa fazer uma comparação daquilo que a doutrina passa, não apenas em termos de conteúdo, mas também em termos de método para adquirir essa informação, diferenciando-se daquilo que normalmente é trazido ou por uma interpretação humana dos ensinamentos que foram trazidos, por exemplo,
no Evangelho, né, através dos evangelistas, ou acaba se tornando uma criação do próprio homem, tornando-se um mito, portanto, para poder justificar a origem daquilo que para ele é desconhecido. Então, muitos desses ensinamentos que falam da vida espiritual vieram dos evangelhos, vieram através dos ensinamentos de Jesus. E nós temos várias formas de estudar Jesus que é necessário para todos nós. Né? Se você vai fazer, por exemplo, um curso sobre o Evangelho, é fundamental que você primeiro conheça os textos, naturalmente, compreendendo o contexto em que aqueles eventos aconteceram, em termos de datas, em termos de locais, em termos de personagens. Nós temos ali a análise dos fatos que foram trazidos como milagres, a motivação que cada pessoa teve para poder relatar a vida de Jesus. Então a gente vai analisando cuidadosamente para poder entender a profundidade desses ensinamentos. Só que, como é algo que se encontra muito mais no campo das interpretações do que dos fatos claros, aliás, é exatamente isso que o Espírito Verdade passa para nós na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz para nós, né, que chegaram a hora, chegaram os tempos em que todas as coisas serão restabelecidas no seu verdadeiro sentido. E isso significa que é hora de falar claramente e abertamente sobre todos esses mistérios do mundo espiritual. Já não mais a interpretação, já não mais a fantasia. Então, tudo que diz respeito ao mundo espiritual começa agora a ser esclarecido através desses estudos, mas principalmente através dos métodos que foram aplicados para poder chegar a esses estudos, fugindo simplesmente do campo da fé. Porque o campo da fé, a gente lembra sempre, que basta que você acredite que aquilo seja uma verdade, que ela se tornará uma verdade para você, sendo ou não uma verdade. Então ela vai ser importante, eu vou acreditar naquilo que ela é, naquilo que ela me apresenta, mas não significa que ela seja um fato. Então, quando se fala sobre morte espiritual, quando se fala sobre o inferno, quando se fala sobre o céu, todos esses elementos são elementos interpretativos, já que foram citados ou de um modo superficial ou dentro de uma parábola, dentro de uma história que traz para nós um valor moral, né, que vai ser incorporado aos nossos aprendizados, aos nossos ensinamentos, mas que não traz o respaldo dos fatos, né, das provas que autentiquem aquele evento ou aquela presença, né, a presença daquela pessoa. Bom, nós falávamos sobre a morte do espírito. Eu vou ler para vocês aqui, obviamente, a título de curiosidade, a título de estudo, porque é importante para nós fazermos essa comparação, porque o que Kardec trouxe para nós foi a sua visão a partir dos seus estudos. Mas o que os outros pensam também, baseados nos seus próprios estudos. Então, eu vou trazer para vocês aqui um texto do livro Elucidações do Além, autoria do espírito Ramatiz, que não é um espírito espírita, mas é um espírito espiritualista de origem oriental, que também traz a sua visão a respeito de alguns temas que falam da realidade espiritual. Então, nesse caso, é possível a morte do espírito na visão de Ramatiz. Vamos ver o que ele fala. E nós poderemos então fazer uma comparação naquilo que Kardec apresentou em termos de conclusão do seu raciocínio e aquilo que um espírito passa dentro da sua visão como espírito que é. Vamos lá. Admitir a morte do espírito, ou seja, da alma, e divulgar ou trazer essa concepção para a tela da publicidade, é criar mais um labirinto de dúvidas teológicas e aumentar a controvérsia existente entre as diversas crenças ou religiões que já se encontraram em divergências intransigentes quanto à interpretação da letra dos evangelhos. Em face da visão onisciente, imutável e absoluta da natureza, da sabedoria de Deus, é inadmissível a rebelião perene da criatura contra seu Criador e suas leis. Essa rebelião perene, né, o perene a gente lembra que é algo contínuo, algo constante, e quando se fala sobre essa rebelião perene, se lembra, né, a gente
remonta ali às situações em que comentam sobre os espíritos que eram anjos e que se tornaram demônios. Aqueles famosos anjos caídos, né, que começou lá com Lúcifer, que era ali o espírito de luz, que era um anjo de luz, e acabou se tornando o príncipe das trevas. E ali então ele ficaria por toda a eternidade nessa eterna rebeldia contra Deus. Então, como coloca aqui Ramatiz para nós, é inadmissível a rebelião perene da criatura contra o seu Criador e suas leis. E continua: semelhante presunção e suas consequências punitivas são as da fórmula bíblica dos anjos caídos. Porém, tal dogma, como outros, não possui qualquer consistência moral de lógica e bom senso, nem mesmo para ser admitida sob um raciocínio apenas teórico, porquanto a morte do espírito é uma impossibilidade concreta. A desintegração das consciências indivíduos gerados ou nascidos no seio de Deus constituiria uma enorme aberração, visto que a extinção ou a morte das centelhas divinas que o Criador lançou de si implicaria na morte dele próprio, que é a fonte dessa vida, tal qual se dará no dia em que se extinguirem ou morrerem os raios de luz do Rei Sol, pois sendo frações vivas de si mesmo, é óbvio que ele morrerá também. Um raciocínio interessante aqui de Ramatiz. Abordaremos então o outro ângulo do teorema, o que se refere ao mal, suas causas, seus efeitos e amplitude. O mal é uma reação de deprimências morais, porém transitórias, sem prejuízo que consista na eternidade. O homem, na sua caminhada evolucionista, enquanto permanece na ignorância de sua realidade espiritual eterna, seu livre-arbítrio desordenado leva-o a cometer desatinos de toda a ordem, ou seja, pratica o mal. É o que seus ouvidos ainda estão fechados à voz profunda que vibra no recesso da sua consciência, advertindo-o para que resista aos seus impulsos negativos do mal, em seu próprio benefício, pois, entre aspas agora, Deus não quer a morte do ímpio, mas que ele se regenere e se salve. Aqui então trazendo para nós uma ideia, um raciocínio desenvolvido a partir daquilo que foi trazido de ensinamento da Bíblia, por exemplo, que fala desde o começo lá da formação do mundo, da formação dos indivíduos, até depois dos ensinamentos de Jesus. Lembra, por exemplo, aquela passagem, né, que nenhuma ovelha se perderá. O que significa que nenhum espírito ficará deserdado, nenhum espírito ficará isolado, né, distanciado da possibilidade de evoluir através da sua transformação. Por isso, mais uma vez, Deus não quer a morte do ímpio, mas que ele se regenere, que se salve. Nas fases intermediárias da sua evolução, o homem, ativado pela força negativa, mas pertinaz do egoísmo, tem como ideal supremo de sua vida adquirir recursos sem limites que lhe garantam promover não só as suas necessidades comuns, mas que lhe facultem desfrutar também o gozo de prazeres e comodidades supérfluos. No entanto, logo que ele tem conhecimento de que é um espírito imortal e sente em seu íntimo a grandeza sublime desse livre-arbítrio, e ainda que o fator eternidade determinar por vencê-lo, esfacelando todas as suas resistências de sua rebeldia contra o bem, ei-lo então, pouco a pouco renunciando aos prazeres e interesses efêmeros do mundo utilitarista que o rodeia. Aqui, interessante, né, falando sobre a forma como nós vivemos no nosso dia a dia, a forma como nós vivemos a nossa vida, sem nenhuma preocupação com essa realidade que nos envolve. Mas, mais dia menos dia, conforme os esclarecimentos forem chegando, nós vamos nos distanciando desses objetos, desses prazeres, que são prazeres comuns, prazeres simples, né, que o mundo acaba oferecendo, seriam ali os prazeres mundanos, porque são prazeres que pertencem ao mundo,
E aí então nós falamos sobre corrupção do caráter, corrupção da personalidade, corrupção do próprio corpo, né? E aí então o espírito, conforme ele vai então adquirindo novos conhecimentos, ele naturalmente vai se soltando desses laços, dessas teias que o prendem aqui ao mundo físico, e vai começando então a se elevar a dimensões mais elevadas. E continua. Nesse estágio recuperativo, que se prolonga por diversas reencarnações, chega o dia em que uma nova aurora se abre a iluminar-lhe a consciência, e então opera-se a transfiguração referida por Paulo de Tarso. O homem velho foi feito de carne animal, cede lugar ao homem novo da realidade espiritual. Depois, a dinâmica do seu egoísmo, que é natureza do ego inferior, gradativamente sublima-se, transmuda-se num fator ou elemento energético do ego superior, ou seja, o homem novo, que já despertado, dispõe-se a assumir o comando de si mesmo, no seu trânsito pelo cosmo. À medida que a sua consciência se eleva e santifica, então aquela mesma firmeza de vontade do querer é poder, que vence e realiza, em vez de estar a serviço do ego inferior, passa a servir o eu superior, cujo ideal supremo é o amor-fraternidade, de amplitude cósmica, que na realização integral do amor de Deus sobre todas as coisas e ao próximo sobre a ti mesmo, perdoa, sacrifica-se, socorre, renuncia, dando tudo de si sem pensar em si. Assim, atingida essa plenitude moral de grau santificante, o microcosmo humano, que é o homem, passa a refletir as qualidades, as virtudes sublimes do macrocosmo divino, que é Deus. Nessa altura, realiza-se então a afirmativa da Gênese, que diz: o homem é feito à imagem de Deus. E também, conforme Jesus, o homem e o Pai são um. Consideremos agora a essência moral da sua presunção quanto à possibilidade de um espírito permanecer nos abismos do pecado através do tempo e eternidade. Semelhante contingência é inadmissível sob todos os aspectos. Pois, há uma lei cósmica de evolução, impulsionando o imperfeito para o mais perfeito, o pior para subir ao melhor, e até a própria matéria bruta, na sua constituição atômica e molecular, está sujeita a esse imperativo evolucionista. Aqui, quando fala sobre a evolução da matéria, através das suas transformações, nós vemos também a evolução. Que, embora seja uma evolução que sai da matéria bruta e começa a se transformar numa matéria mais complexa, que pode ser utilizada, por exemplo, a gente pode imaginar a matéria incandescente que existia na época da formação do nosso planeta, lá por volta de 4,5 bilhões de anos, e se transformar em vários tipos de pedras, em vários tipos de minerais, na própria Terra. Então a gente vê que a matéria vai se transformando, também formando ambientes. Então a condição que nós temos hoje, a condição geológica que nós temos hoje, é um tanto diferente daquela que existia na época da formação do mundo. Embora a origem tenha sido a mesma, o passar do tempo fez com que essa matéria se transformasse em algo realmente proveitoso e produtivo para a transformação do nosso mundo. E continua. Além das razões expostas, ou seja, sempre falando sobre progresso, sempre falando sobre algo que vai evoluir, que os espíritos mesmos dizem, que o espírito nunca retrograda, ele pode estacionar, mas a tendência dele é sempre evoluir. Então, além dessas razões expostas, a teoria da morte do espírito fica destroçada pela base, em face das seguintes contingências de ordem moral. Vamos uma a uma. Uma vez que Deus, em virtude dos seus atributos de presciência e onisciência, vê e edifica o futuro como uma realidade presente, é óbvio que ele sabe, por antecipação,
qual o rumo ou diretriz moral que seguirá cada um de seus filhos em suas vidas planetárias. E como decorrência dessa visão antecipada, saberia, portanto, que entre eles, alguns, por efeito do seu livre-arbítrio, virão a ser rebeldes incorrigíveis, e que ele, depois, terá de extingui-los mediante a pena da morte espiritual. Ora, em face de tal contingência ou determinismo, resultaria o seguinte conflito de ordem moral em relação aos atributos divinos. É que, havendo entre os espíritos de filhos de Deus, uns possuidores de virtude ou força de vontade que os tornaria capazes de alcançar a hierarquia de angelitude, e fazem jus à vida eterna, e outros condicionados a serem uma espécie de demônios, e que por isso, mais tarde, será necessário extingui-los pela morte espiritual. Então, como conciliar essa parcialidade iníqua do próprio Criador em face dos seus atributos de justiça e amor infinitos? E mais, se Deus tem de emendar ou corrigir hoje um seu ato de ontem, então, que é feito de sua perfeição e infalibilidade? Né? Aqui essa passagem sobre a destruição do espírito, no raciocínio de Ramatiz, que a gente viu que é um raciocínio bastante lúcido, bastante lógico, coerente dentro daquilo que a doutrina apresenta para nós, mostra que Deus não construiria alguma coisa para destruí-la. E essa destruição se daria exatamente porque o espírito rebelde aos processos evolutivos ficaria estagnado, promovendo e disseminando o mal. Então, como punição, ele seria simplesmente extinguido da face da Terra como espírito e viveria, sabe-se lá onde, sabe-se lá fazendo o quê e em que condições também. Então, a mesma coisa acontece quando nós vemos, por exemplo, no livro Gênesis do Antigo Testamento, onde nós temos ali que Deus, decepcionado com a humanidade, ordenou que Noé construísse uma arca e colocasse um casal de cada animal. E aí então viria 40 dias e 40 noites de chuva, exterminando todas as civilizações existentes no planeta, exceto a família de Noé, que se encontrava protegida naquele grande barco, naquela grande arca. E aí então a gente já começa a pensar, né, nas fantasias, nos mitos que são criados em torno desse assunto. Por exemplo, falar que a família de Noé foi a única sobrevivente do nosso planeta, e depois que a Terra baixou, essa mesma família povoou todos os cantos do planeta, é algo que para nós é inconcebível. Né? É uma fantasia pura e simples daquilo que fala sobre a destruição dos indivíduos. Outras vezes nós temos ali aqueles conflitos que aconteciam entre pequenas sociedades, pequenas tribos, em que Deus privilegiaria um dos grupos, dando a ele esse grupo poderes muito além do normal. Nós temos aquela passagem que é bastante polêmica, diga-se de passagem, que fala que houve um momento na história da humanidade em que a Terra ficou por pouco tempo sem girar e sem fazer seu movimento de translação. E isso se encontra na Bíblia, dizendo que Deus parou o sol no alto do céu e ali então manteve o dia claro para que o povo escolhido combatesse os seus inimigos. Aí a gente vê uma outra incoerência. Deus, criando a humanidade, viu que errou, não estava satisfeito e acabou então ajudando na destruição desse povo. Né? Era o caso, por exemplo, quando nós tínhamos ali os assírios, né, que assediavam constantemente aquela região de Canaã, onde hoje é a Palestina. Então, houve aquela guerra. Durante essa guerra, então, bolas de fogo foram lançadas do céu para destruir aquele povo. Então a gente fica se perguntando, mas Deus seria tão caprichoso de se voltar contra as próprias criaturas, que muitas vezes não se rebelaram contra Deus, mas acabaram se distanciando pelo modo de pensar. Por isso, então, quando a gente pensa naqueles atributos que Kardec dedicou a Deus, né, que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, é justo, bom,
né, e todos aqueles outros atributos, né? É a mesma coisa, né, Brás? Bom dia. Falando, por exemplo, que hoje a visão que nós temos é que Deus, né, a gente via muito isso em documentários, que falavam, por exemplo, das guerras contemporâneas. Nós vimos ali os soldados nas capelas, junto com os capelães, fazendo ali as suas orações, pedindo a proteção de Deus para que não desencarnasse, para que não morresse. E a mesma coisa nós temos hoje, quando nós vemos os nossos gladiadores, né, que nada mais são do que os nossos atletas, principalmente aqueles atletas que enfrentam uns aos outros, né, num campo aberto. Nós temos ali aquele jogador de futebol que fala assim, né, graças a Deus nós ganhamos o jogo. E isso significaria que graças a Deus o outro time não ganhou. E por que você ganhou e o outro não ganhou? Então, na verdade, a gente acaba banalizando essa ideia de Deus, a ideia da presença e desse poder de Deus, não um poder exagerado, miraculoso, né, mas o poder da criação, o poder da transformação em dimensões que nós ainda não conseguimos compreender. O Brás colocou também, né, a lenda de Noé está ligada a um tsunami ocorrido no Atlântico que destruiu a Atlântida. E uma família que foi para o Oriente deu origem a esta lenda. Olha, Brás, eu já ouvi também outras histórias, né? Então, assim, não é somente essa que você colocou agora, os mitos sobre a origem da humanidade, sobre o seu desenrolar, a sua evolução, né? Uma outra que eu ouvi, por exemplo, é que se nós pegarmos, né, o livro Gênesis, lá no comecinho, e lermos sobre a questão de Adão e Eva, que foram para o paraíso, e do paraíso depois eles acabaram cometendo o pecado original, comendo o fruto proibido, e depois foram lançados à terra, né, para viver ali todas as suas mazelas de sobrevivência, já que não souberam aproveitar a passividade, né, ou a harmonia do mundo espiritual. Então essa é a visão que a Bíblia traz assim de imediato. Mas nós temos outras histórias que dizem, por exemplo, que lendo esse trecho da Bíblia que eu comentei com vocês, nós temos ali citações, né, envolvendo 4 rios. Dentre esses 4 rios nós temos ali o Tigres e o Eufrates. São 2 rios importantes no Iraque. São 2 rios que banham a cidade de Bagdá. Então nós podemos entender que o paraíso citado na Bíblia nada mais é do que aqueles países do Oriente Médio que estão em guerras constantes, como por exemplo Israel, Palestina, Síria e outros países daquele local. Então estão em guerra naquele período, né? Então esses rios, o Tigres e o Eufrates, segundo um texto que eu tive contato, falava sobre uma grande inundação, já que a água concentrada de algum desses rios, ficava represada. E aí então o rompimento dessa barreira acabou inundando todo aquele local onde todo mundo se encontrava. Então foi assim uma destruição parcial, somente naquele local. As pessoas que viviam numa região baixa acabaram sofrendo as consequências desse alagamento, vieram a desencarnar e tudo mais, enquanto Noé, que vivia no meio dessa baixada que seria alagada, conseguiu antecipadamente receber a intuição dessa destruição e pôde construir então seu barco e salvar o patrimônio de sua família ali em suas terras. Então nós temos várias teorias que falam sobre isso, teorias sumérias, teorias indígenas, teorias indo-europeias, né, e várias outras que falam sobre essa visão que você colocou aqui para nós a respeito do alagamento. Então uns falam sobre tsunami, né, e a gente lembra que os rios Tigres e Eufrates, que tem aquela região, né, do sul ali do Iraque, eles se encontram no Oceano Índico, e não no Pacífico, né? E estando no Oceano Índico, ele sofreria também naturalmente, viveria aquele alagamento. É uma região perto de cordilheiras, ali onde nós temos junções de placas tectônicas, que acabam provocando muitos terremotos. Um desses grandes terremotos poderia ter feito romper aquela represa, aquele dique, que depois provocou o alagamento daquela região toda. Nós tivemos também Sodoma e Gomorra, vocês se lembram, né, que
que a família de José acabou indo, né, saindo do convívio onde eles tinham em busca dessa terra prometida. Acabaram chegando em Sodoma e viveram ali durante pouco tempo, mas no tempo que viveram ali era uma cidade, né, com todos os atributos, né, de prazeres humanos. E aí então 3 anjos foram até essa cidade para poder resgatar, né, esses que representavam o povo hebreu, que seriam os representantes do Filho de Deus. E após a sua liberação, houve então a chuva de enxofre. As pessoas que fugiam poderiam fugir, mas aquelas que olhavam para trás virariam estátuas de sal. Né? Então, essas e outras tantas histórias que falam sobre esse ponto evolutivo. Braz colocou também, né, eu já ouvi que essa família governava a Atlântida e tinha sua embarcação robusta. Nesse sábado eu estava com uma comunidade budista e ouvi deles esse relato. Então são relatos, né? São daqueles os mais diversos, cada um procurando trazer de uma forma mais lógica, embora sem o sistema da lógica, mas utilizam essa ideia da verdade, né? Aliás, é uma expressão que eu não gosto de acompanhar. Quando eu estou, por exemplo, vou assistir a um filme, aí nós temos ali assim, uma propaganda que diz assim: a verdade sobre tal coisa. Né? E essa verdade sobre tal coisa significa que o cara que escreveu esse livro, ou que publicou aquele documentário, ele conseguiu encontrar a verdade enquanto ninguém mais conseguiu. A verdade sobre o fim do mundo, a verdade sobre a origem do mundo, a verdade que você nunca ouviu. E começam então a trazerem essas verdades através desses nomes que são impactantes, e as pessoas acabam assimilando isso com naturalidade. Né? Então, temos ali uma visão de Deus, né? E essa visão de Deus do homem mostra que Deus também ele acaba sendo imperfeito na sua própria criação, tanto é assim que ele teve que exterminar alguns povos no decorrer da história, porque ele não ficou satisfeito com o caminho que eles estavam tomando. Então, geramos um filho, esse filho é educado com todos os ensinamentos nobres, né? Nem vi aqui, né? Todos os ensinamentos nobres, né, de uma família, mas ele acaba se desvirtuando. Né? Então eu acabo me arrependendo, acho muito mais fácil eliminar esse filho e criar um filho novo, né? E pronto. Mas é sempre assim, né, Brasa? O Francis, bom dia. A gente vê documentário assim, né? A verdade sobre o chocolate, a verdade sobre a ecologia que você nunca ouviu. Então, quer dizer, todo mundo estava falando mentira, todo mundo estava errado, e somente aquela pessoa, né, que foi a eleita para descobrir toda essa verdade, né? A verdade sobre o chocolate. Quando eu vi isso, eu já falei assim, tem que passar para a Vaninha para saber a verdade dela, né? E ela então é uma verdade completamente esdrúxula, né? Completamente fora de lógica. Então, é o que nós temos, né, nessas propostas, né? Dentro das verdades relativas, escolhas que são mais lógicas. E é verdade, né, Braz? É o método que a gente tem que utilizar, né, para fazer uma seleção daquilo que é viável, né, sem fechar todas as possibilidades. Porque embora a gente procure sempre ter uma resposta coerente, muitas vezes nós nos deparamos com alguns labirintos, né, ou com alguns quebra-cabeças faltando peças que a gente não consegue preencher com a nossa própria lógica. Então a gente começa por aqui. Então Ramatiz traz para nós aqui do livro Elucidações do Mal, e o texto é a possível morte do espírito. E aí mostra então a questão de Deus, né, que é através da sua perfeição, através da sua infalibilidade, né, que não teria por que se arrepender de sua criação. Ou seja, ele tem ali mecanismos evolutivos, a própria lei de causa e efeito, que a doutrina espírita passa para nós, seria ele o sistema mais seguro, o sistema mais coerente para fazer com que o espírito evolua, já que ele vai evoluir aprendendo através das suas próprias experiências. Ele vai utilizar o seu livre-arbítrio, que é um atributo conjugado com a lei de causa e efeito. Então eu tenho liberdade de escolha, naturalmente uma liberdade relativa ao meu grau evolutivo, e aquilo, da forma como eu ajo, eu sofrerei consequências. E quando eu falo sofrer consequências, não significa um sofrimento negativo, porque eu posso ser beneficiado
com aquilo que eu fiz, com aquilo que eu consegui produzir com a minha ação positiva. E aí então, como retorno natural, eu receberei então os benefícios, né, e utilizando aquela comparação, aquela analogia, que seria mais ou menos quase que uma parábola, que os espíritos gostam muito de usar. É importante que o agricultor prepare a sua terra, trabalhe, né, limpando, tirando a erva daninha, semeando e cuidando da sua plantação, para que no futuro ele possa ter uma colheita farta. E a mesma coisa acontece o oposto. Se por acaso você recebe terras e você negligencia essa terra, você vai ter ali pragas, você vai ter infestação, e qualquer coisa que você tentar plantar simplesmente não vai nascer, porque a sua própria negligência fez com que o seu plantio fosse destruído. E no futuro você vai ter que colher aquilo que você plantou. Se por acaso você não teve nada, você vai ficar sem nada. E esse nada vai fazer falta, porque vai ser exatamente ali o seu sustento. Né? Então, aquilo que a gente aprende então, né, com livre-arbítrio e com a lei de causa e efeito, são duas leis fundamentais que vão sempre promover a evolução espiritual. E mais, né, essa evolução ela se dará de uma forma gradativa, sem pressa, porque nós temos pressa de vermos as coisas acontecerem de imediato. Se por acaso eu tomo uma decisão que vai provocar um grande impacto na sociedade, eu quero ver esse impacto agora e quero acompanhar passo a passo dele até chegar da forma correta. Só que, na verdade, quando nós falamos de imortalidade, nós já entramos num campo que foge completamente ao domínio da nossa razão. Porque a gente pensa assim, eu sou um espírito imortal. É muito difícil, né? Eu me recordo de um documentário que foi produzido tendo como protagonista, né, o Steve Hawking e também o Carl Sagan, né, e outros estudiosos da astronomia, da física, da ciência. E eles estavam falando sobre isso, sobre essa questão de o que exatamente o nosso cérebro comporta. Então nós temos faixas, assim como, por exemplo, os nossos olhos são capazes de ter uma percepção de luminosidade em determinado espectro, né, até de uma frequência em kHz até outras frequências em kHz ou megahertz, em que nós vemos ali os espectros, né, do arco-íris, que são as 7 cores do arco-íris. Abaixo disso nós temos o infravermelho, que nós não podemos perceber, e acima disso nós temos o ultravioleta e outras frequências, né, que vão se ou cada vez mais baixas ou cada vez mais altas, que já fogem da nossa percepção. Assim como a nossa audição, que é capaz de perceber de 20 decibéis a 20 mil decibéis. Os infrassons não são perceptíveis pelos nossos ouvidos, assim como os ultrassons também não são percebidos. Então nós temos ali uma faixa de percepção dos nossos sentidos. A mesma coisa acontece com o nosso cérebro, né? São os hertz que são contados. Então, o nosso cérebro ele é capaz de perceber uma faixa. Então eles diziam assim, olha, se você fala em medida, você pode pegar, por exemplo, 1 milímetro, você consegue entender o milímetro, porque nós vivemos cercados de objetos que têm 1 milímetro como medida. Nós podemos pegar o centímetro, decímetro, toda aquela escala que a gente aprendeu na escola, né? Milímetro, centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro e tal. Conseguimos entender isso tudo. Então eu pego uma distância, por exemplo, de 5.000 quilômetros, 10.000 quilômetros. O nano não chega ainda porque o nano está abaixo daquilo que a gente compreende, Brás. A gente pega do milímetro, que para nós é visível, até o quilômetro, que para nós é compreensível. Abaixo disso nós entramos no micron, entramos no nano, que vai muito além disso, nós não compreendemos. Somente equipamentos que são capazes de determinar essas medições. Os nossos olhos não podem ver tamanha, né, algo tão pequeno assim. Então, se a gente imaginar que o micron é a milésima parte do milímetro, pega o milímetro, aqueles de régua de escola, né, ou de fita métrica. Aí você pega aquele milímetro, divide em 1000 partes e tenta imaginar uma dessas partes. Aí o nosso cérebro aceita a possibilidade dela existir, mas ele não é capaz de processar essa informação. No caso, por exemplo, de algo que vai além do quilômetro,
a gente começa a entrar, por exemplo, no campo da astronomia. Dá para imaginar, por exemplo, falar de distâncias astronômicas, como, por exemplo, anos-luz? De falar, por exemplo, sobre unidades astronômicas? Né? Essas unidades astronômicas a gente lembra, né? Só fazendo uma recapitulação. Para distâncias não muito longas, aqui no nosso espaço, nós criamos uma referência, que é a distância da Terra até o Sol, que dá aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Então foi determinado que cada vez que nós alcançarmos 150 milhões de quilômetros, nós temos uma unidade astronômica. Então tivemos uma unidade, 2 unidades, 3 unidades, e aí então, depois que o homem criou essa distância, ele percebeu que isso ainda era pequeno. Se fosse fazer uma comparação, por exemplo, e medir distâncias entre estrelas, distância entre sistemas, entre galáxias. Imaginarmos, por exemplo, que a distância daqui, do nosso Sol, até a Alfa de Centauro, que é a estrela mais próxima, nós temos ali 4 anos-luz. E isso o homem teve que descobrir a velocidade da luz, aproximadamente 300 mil quilômetros em 1 segundo. Olha o tamanho dos números que a gente está falando, né? A gente entra naquela notação científica, né? O número vezes 10 elevado a não sei quanto, o número vezes 10 elevado em mais não sei quanto ainda. Então nós pegamos ali, temos olha, dá mais ou menos acho que uns 8 mil quilômetros, viu, Sandra? Isso aí dá pra gente medir, isso não tem problema. Então quando a gente fala sobre galáxias, nós temos estrelas, por exemplo, né, que se encontram a cerca de 100 mil anos-luz daqui. Muitas dessas estrelas que a gente já leu sobre isso, elas já se extinguiram e as luzes, né, e seus raios luminosos ainda se encontram em curso no espaço, chegando até aqui. Então a gente pensa assim, tá, 5 mil anos-luz. Eu vou ficar durante 5 mil anos, que 5 mil anos nós podemos imaginar, por exemplo, que foi a origem das civilizações do Oriente Médio, dos Sumérios. Viveram 3 mil anos antes de Cristo, mais 2 mil anos. Imagina esse tempo todo que a gente vai vivendo, né? Viajando a 300 mil quilômetros por segundo. Então a gente fala assim, olha, para tudo que eu não estou entendendo nada, minha cabeça já não está mais conseguindo suportar isso tudo. Então, o que nós vemos hoje tanto no campo da ciência que a gente tem hoje, que o homem consegue, através de equipamentos, alcançar determinadas dimensões, tanto as micro como macro, né, dimensões, ele consegue trazer essas informações àqueles estudiosos, pelo fato de lidarem com isso com frequência, né, conseguem compreender o significado dela, né? Pois mas é por aí mesmo, Wagner. A coisa é de enlouquecer mesmo. Mas esses mesmos cientistas, eles lidam com o número, mas o cérebro não processa a dimensão. Porque nós não podemos processar, como eu falei para vocês, aquilo que nós não vivemos na prática. Você não tem como sentir algo que você não viveu. É como você falar para alguém sentir medo se ele nunca sentiu. É para você falar para alguém sentir a força do amor se ele nunca foi capaz de amar alguém. Como é que você pode falar para alguém compreender a distância de 1000 anos-luz se ele nunca fez esse percurso? Então essas são as limitações que o nosso cérebro tem. Por isso, então, analisando todas essas informações, a gente começa então a perceber que a nossa inteligência ela se torna limitada dentro do nosso campo de ação. Quando desencarna, olha só um outro detalhe agora, quando a gente passa para o plano espiritual, nós conseguimos ter percepções que normalmente nós não teríamos como encarnados. Aí então a nossa mente se expande, nós somos capazes de ter uma percepção maior, ter um entendimento maior a respeito do microcosmo, a respeito do macrocosmo, porque o espírito, pelo fato de não estar limitado aos órgãos dos sentidos, que é a audição, que é a sua visão principalmente, esses dois, ele consegue ter uma percepção mais ampla. A sua mente consegue percorrer distâncias maiores, vamos dizer assim. Então, a referência do tempo e espaço.
né? Eu me recordo de um livro que eu cheguei a ler, em que o espírito se encontrava na dimensão espiritual, onde ele não tinha percepção de tempo e espaço. E ele começou então a se sentir mal. O espírito sentindo náuseas, por exemplo, né? Embora ele não tenha estômago para poder passar por aquele processo todo, a sensação que ele teve era exatamente essa. Aquela sensação de desmaio, aquela sensação de náusea, porque ele perdeu a referência de onde ele estava e de quanto tempo ele ficou naquele local. O cérebro precisa de referência, nós precisamos dessa referência. Tanto é assim que muitas vezes, nessas salas de tortura que nós encontramos, em penitenciárias que tem ali as solitárias, ou algumas experiências, a pessoa fica fechada naquele local, no escuro, ou num ambiente colorido. Eu me recordo que passou uma reportagem que falava sobre um quarto branco. Me parece que foi até um desses Big Brothers que mostrou alguma coisa assim, que os cientistas acabaram abordando. O que falaram? Colocaram pessoas fechadas num quarto branco, em que não tinha nada além do branco. Com o passar do tempo, eles já não tinham mais referência de dia e noite, não tinha mais para onde olhar. Aquela sensação de profundidade começou a se tornar confusa, as pessoas começaram a passar mal e tiveram que sair de lá. Porque é assim que o nosso cérebro funciona, ele precisa de referência. Então hoje, né, tudo isso a gente vem falando, né, é exatamente para poder tocar nesse assunto que fala sobre o nosso livre-arbítrio e a lei de causa e efeito. Então, isso significa que hoje nós temos uma noção do que significa sermos espíritos encarnados. Mas quando a gente fala que nós somos espíritos imortais, isso foge da nossa realidade. Porque nós não conseguimos comportar a dimensão da imortalidade. Assim como seria quase que impossível nós falarmos que Deus é eterno. O que significa eternidade para nós? A eternidade é aquilo que não teve começo, não teve fim. Ótimo, parabéns, você estudou bastante isso na escola. Mas me explica isso na prática. Como é que você entende a eternidade se você não é um ser eterno? Como é que você entende a imortalidade se você não tem percepção de que você é um ser eterno, um ser imortal? Então todos esses elementos científicos que eu trouxe para vocês foi exatamente para a gente poder entender essa ideia da imortalidade e da eternidade. Que nós sabemos por teoria, mas na prática nós ficamos completamente desorientados sobre isso. Então nós somos espíritos imortais, vivendo através dessas leis criadas por Deus, que é essa consciência superior, essa inteligência superior que rege o universo, que nós também não conseguimos comportar. Por isso que entender Deus, entender a definição de Deus é muito difícil para nós. Como é que nós entendemos Deus? Fazendo com que ele se aproxime cada vez mais do nosso entendimento. É aí que nós pensamos assim, como eu brinco com os meus alunos: fechem os olhos e pensem em Deus. Agora me falem, como é que vocês viram Deus? Ah, eu vi aquele homenzinho de barba branca sentado num trono. O outro vai falar assim: ah, mas eu vi aquela nuvem fofinha que tem olhos e tem bocas. Ou seja, a gente vai materializando Deus. Porque é a única forma que nós conseguimos entender. E o que é o universo, Brás? Vamos lá, Deus é do tamanho do universo. O que é o universo? A gente tem consciência? A gente mal sabe o tamanho do nosso bairro para poder falar do universo, né? Então a gente pensa em Deus, no universo, são elementos que a gente não consegue compreender ainda. E consequentemente, então nós pensamos nas leis de Deus, que regem o universo, regem consequentemente todas as criaturas, e aí então a gente vai vivendo, dia após dia, de tempo em tempo, sempre evoluindo, nunca retroagindo, nunca promovendo a nossa destruição espiritual. Porque essa ideia de que eu não quero mais viver, eu vou me destruir, ou porque eu não mereço mais ficar vivo e vou ser destruído, é algo da nossa concepção. Porque nós podemos pensar que existe a morte do espírito, um espírito que é mau, um espírito que é infernal, um espírito que é demoníaco, ele pode ser destruído, porque nós fazemos assim, por exemplo, nas nossas execuções. O indivíduo que não tem mais condições de viver na nossa sociedade, ele pode ser exterminado, pronto, resolvido o problema. Um espírito que não presta também pode ser exterminado, na nossa visão. Mas na visão de Deus, que é atemporal, Deus, que é aquele ser eterno, imutável, soberanamente justo e bom, como Kardec tentou defini-lo, né? Então ele trouxe para nós essa definição, ele consegue ver aquele espírito
que é um espírito mau, que é um espírito endurecido, um espírito ainda atolado na perversidade, né, do seu próprio coração e tudo mais, né, até poético falar isso, né, embora não sabemos meio o significado, mas a gente pensa naquele espírito enraizado no mal. Para Deus, que é eterno, esse espírito ele vai ter todo o tempo da eternidade para poder se transformar. 1 ano, 10 anos, 1000 anos, 5000 anos, o que são esses anos todos, esses milênios todos, diante de um ser que é eterno? Então ele não tem pressa, mas ele vai oferecendo sempre recursos para que o espírito possa se transformar. O Wagner colocou, né, pensemos nisso, né, um passarinho todos os dias bica o corcovado, né, quando ele acabar com o corcovado teremos uma pálida ideia do que seja a eternidade. Olha, foi uma boa tentativa, né, Wagner, mas ainda assim a gente teve que materializar colocando o passarinho com o corcovado, né, mas a coisa é por aí, também é por aí. Vamos pegar agora uma outra visão do que se é possível a morte do espírito, né? A gente está lendo aqui no livro Obras Póstumas a destruição do espírito, né? Deixa eu ver aqui. A morte espiritual, vimos aqui Kardec colocando, vimos aqui uma orientação do espírito Ramatiz, um espírito espiritualista, que trouxe para nós a sua visão, que é muito coerente com aquilo da doutrina, e falou exatamente sobre a perfectibilidade de Deus. E não um Deus que faz e se arrepende. Está isso lá. Quando eu mencionei para vocês aquela parte de Noé, que Noé recebeu ali a orientação de Deus para construir a arca, porque o mundo seria destruído, porque Deus estava arrependido de ter criado o mundo daquela forma. Então, quer dizer, nós estamos humanizando Deus, um Deus que se arrepende, um Deus que ficou ali com drama de consciência, que achou que não estava certo, vou desmanchar e fazer tudo de novo. Essa é a visão do homem a respeito de Deus. Só que Deus está muito além da nossa capacidade. Cidizinha colocou, né, quando eu crescer, eu quero entender tudo isso que você está falando. Também vou tentar entender, Cidizinha, a gente aprende junto, pode deixar. Porque como eu falei para vocês, e falar é muito fácil. É só a gente começar a colocar esse monte de nome, esse monte de zero. Eu coloquei um monte de zero para confundir a cabeça de vocês, mas eu também não entendo nada disso. Então a gente vai colocando aquele monte de coisa, porque o átomo tem aquele peso de não sei o quê. É tudo um monte de coisa que a gente não entende ainda. Lá no mundo espiritual a gente volta a conversar sobre essa questão. Vamos lá então. Ó. É possível a morte do espírito? Esse texto aqui ele foi escrito por um terapeuta chamado Oswaldo Shimoda. Ele é colaborador do site, né, desse site Portal Angels. Ele é terapeuta, criador da terapia regressiva evolutiva, a terapia do mentor espiritual, abordagem psicológica e espiritual breve, canalizada por ele através dos espíritos superiores do astral. Aí ministra palestra, cursos de formação e tal. Então eu vou pegar agora a visão dele, né, dentro dessa visão espiritualista que ele tem, a respeito da possível morte do espírito. Eu estou trazendo para vocês essas visões assim que fogem da doutrina, porque é importante a gente não se fechar apenas no que a doutrina pensa. É importante a gente pensar no que existe em volta da doutrina a respeito do mesmo assunto, né? Então vamos lá, vou ler rapidinho aqui, que é um texto um pouquinho longo, mas é interessante que ele vai dar um exemplo para nós de uma regressão, né, de uma terapia de regressão de memória que ele fez com uma paciente. Ele vai relatar aqui como foi a terapia dela. Ela tinha síndrome do pânico. Vamos lá. Quando um fato contraria uma teoria dominante, abandone a teoria e conserve o fato, mesmo que ela seja apoiada pelas maiores mentalidades da época. Essa foi a introdução ao método científico de Claude Bernard. É possível a morte do espírito, isto é, a destruição, a desintegração do espírito? Em outras palavras, é possível matar um espírito, ou seja, eliminá-lo? Alguns estudiosos defendem a tese de que seria possível a morte do espírito. No meu entender, tal teoria é totalmente infundada, mas sei que provocaria dúvidas aos desavisados. O grande cientista Lavoisier dizia que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Em vista dessa afirmativa, vale dizer mesmo que somos imortais, isto é, que a nossa alma, nosso espírito é eterno.
A Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, Konru no Hou, da seita filosófica Shein Seishonoye, diz o seguinte: a vida conhece a vida e não conhece a morte. A vida é sinônimo de realidade. A realidade não tem princípio nem fim, não se extingue nem morre. Por isso a vida também não tem princípio nem fim, não morre nem desaparece. A vida não está contida na escala do tempo, não está contida na escala da caducidade. O tempo, pelo contrário, está na palma das mãos da vida, a qual, cerrada, se torna um ponto e aberta se torna infinito. O homem, na sua essência, é homem. Deus é espírito, eterno, indestrutível e imortal. Não façais em absoluto da morte do corpo a morte do homem, porque a essência do homem é a vida. Jamais lhe ocorre a morte. A morte não é a realidade, porque é imperfeição. Não considereis realidade o que não foi criado por Deus. Eu costumo dizer que uma das grandes mentiras inventadas pelo mundo ocidental é a ideia da morte. Sakyamuni, Buda, dizia que uma das causas que nos leva ao sofrimento é a ilusão, que ele chama de Maya. Nesse sentido, vale a máxima do grande mestre Jesus: a verdade vos libertará, para sairmos da ilusão mental, isto é, do desconhecimento da verdade que gera a dor, o sofrimento. Portanto, é preciso despertar para a verdade e destruir as nossas ilusões mentais para sermos felizes. Esse é o objetivo da TVP, Terapia de Vidas Passadas, que eu, André, particularmente prefiro chamar de terapia de vivências passadas, né? Porque, como a gente já conversou, quando se fala em vida passada, significa que nós temos várias vidas. E, na verdade, nós estamos vivos uma vez só. Uma única vez, né? E nessa única vez, nós vivemos várias experiências. Então, quando se fala terapias de vidas passadas, significa que hoje eu tenho uma vida, na outra eu tive outra e na outra eu tive outra, sendo que todas são uma única vida. Né? É a minha consciência, é a minha percepção que vai mudando com o passar do tempo e de acordo com as experiências que eu estou vivendo. Então, quando falarem em terapias de vidas passadas, vocês dão aquela beliscadinha assim, vocês mesmos, falam assim, não é isso. Né? Esse termo, embora ele seja compreendido por todos nós, ele é errado na sua essência. Né? Então vamos lá, esse é o objetivo da TVP, que através da regressão de memória, busca descortinar o véu do passado e identificar a origem, isto é, as experiências traumáticas, sejam elas desta vida, infância, nascimento, útero materno, ou de outras vidas passadas, para que o paciente possa se libertar das amarras do seu passado, ilusões, e ser feliz. Veja o caso de uma paciente que estava presa à ilusão do seu passado. Eu prefiro chamar de vivências, Pirilampo, mas existências, vivências, né, todos são termos corretos quando a gente unifica todas as nossas experiências. Vamos lá, caso clínico, síndrome do pânico, mulher de 50 anos, casada. A paciente veio ao meu consultório para tratar de sua síndrome do pânico. Taquicardia, falta de ar, ansiedade, sensação de desmaio, sensação de que seu coração ia estourar. Tais sintomas vinham acompanhados de crises de choro, angústia, tristeza profunda. Esse quadro clínico afetava muito a sua vida pessoal, profissional e social. Antes de me procurar, passou por vários profissionais, médicos, psicólogos, psiquiatras, mas não obteve um resultado satisfatório. Ao regredir, me relatou: estou no cemitério, é noite. Estou caminhando e vendo lápides. É um lugar enorme, ilimitado pela luz da lua. Você consegue me ver? Você consegue se ver? Pergunto-lhe. Minhas mãos estão enrugadas, calço sapatilhas bege. Sou uma senhora idosa, cabelos grisalhos, compridos. Visto uma saia de tecido simples, um casaco justo e um lenço na cabeça. O que você faz nesse cemitério? Pergunto-lhe. A impressão é de que eu moro aqui. Sou feia e suja, tenho uma fisionomia de bruxa caricata, bem velha e enrugada.
Avance mais para frente na cena, peço-lhe. Estou com uma pá nas mãos. Estou querendo desenterrar algo. Aí faz uma pausa. Ai, que horrível. Acho que sou uma ladra. Estou cavando, tirando terra. Parece que encontrei um caixão de madeira. Agora estou abrindo o caixão. Dentro dele tem um forro vermelho de cetim. Veja o que você encontra dentro desse caixão, pergunto-lhe. Tem o corpo de um homem. Reviro o paletó dele, tiro seus sapatos, relógio. Estou roubando os pertences dele. Abro a boca dele para ver se tem ouro nos seus dentes. Fecho o caixão e começo a jogar terra na cova. Seguro o relógio, o par de sapatos e a carteira. Estou indo embora. Veja para onde você vai, pergunto-lhe. Estou saindo pelo portão do cemitério. Eu me sinto tranquila. O que fiz não me incomoda em nada. Faz uma pausa. Agora estou entrando no portão da minha casa. Guardo o par de sapatos dentro de um armário, onde vejo um monte de sapatos. E coloco o relógio numa caixa também cheia de relógios. Sento no sofá, sinto muita solidão. Avance mais para frente nessa cena, peço-lhe. Fez uma pausa. Estou novamente no cemitério. Estou sentada numa lápide. Fico pensando no próximo roubo. Apesar de ser velha, tenho a agilidade de uma jovem. Parece que ir para o cemitério e roubar me faz bem, me dá disposição. Agora estou vendo um guarda segurando os meus braços. Estou me debatendo, tentando me desvencilhar dele. Ele me flagrou deslocando a tampa de um túmulo e me jogou dentro de um túmulo de cimento e em seguida fechou a tampa. Agora ficou tudo escuro. Estou em cima do caixão. Ai, que horror! A paciente grita chorando. Avance mais um pouco. Avance mais para frente nessa cena, peço-lhe. Eu me vejo sentada sob o caixão fazendo movimentos de autista. Abraço as minhas pernas e fico balançando o meu corpo, esperando a hora de morrer. Não vejo mais nada. Vá para o momento de sua morte, peço-lhe. Resolvi abrir o caixão. Não enxergo, pois está muito escuro. Mas sinto a ossada de um cadáver. Na verdade, preparo um lugar para eu me deitar. Preciso morrer de forma mais decente. Eu me ajeito dentro do caixão e fecho a tampa. Morri tranquilamente. Saí do meu corpo e voltei para cima. Agora vejo o cemitério de cima. Faz uma pausa. Vejo várias pessoas no cemitério. Como elas são? Pergunto-lhes. Eu acho que são espíritos. Estão me olhando com os braços cruzados. A impressão é de que estão me repreendendo. Estão todos descalços porque eu os roubei tirando os seus sapatos. Eu me ajeito no chão pedindo desculpas. Elas falam que não vão me deixar sair de lá. Estou no centro e todos estão ao meu redor, me julgando e me condenando. Avance mais para frente nesta cena, peço-lhe. Estão cavando um buraco para me jogar lá. Agora eles me empurram no buraco. Estão jogando terra em cima de mim. Sinto que estou morrendo de novo. Estou sendo enterrada viva. Faz uma pausa. Eu morro, paro de reagir. Agora eles estão voltando para os seus túmulos. Parece que eles acabaram com um problema. Eu era o problema. Os importunava. Saio do meu corpo e vejo um homem que me estende a mão. Ele me abraça, está vestido com um roupão branco. É o meu mentor espiritual. Estou cabisbaixa, envergonhada. Estamos agora flutuando, deixando o cemitério. Para onde você vai? Pergunto-lhe. Eu me vejo agora no jardim. Tem um monte de gente de branco. Uma mulher vem me receber. Ela me dá um beijo e me diz para não me preocupar. Parece que ela é responsável em receber os espíritos desencarnados. Ela me encaminhou agora para o meu mentor espiritual. Pergunte para ele onde vêm suas crises de pânico, peço-lhe. Ele me disse que essas crises de pânico se originaram da experiência de eu ter sido jogada por aquele guarda naquele túmulo, e foi reforçada por eu ter sido enterrada por aqueles espíritos revoltados. Na verdade, o meu mentor disse que foi uma ilusão eu ter sido enterrada viva por aqueles espíritos, porque eu já estava em espírito, desencarnada. Ele me lembra que somos imortais, e, portanto,
o nosso espírito é indestrutível. Ele diz que eu tenho que entender que essas lembranças ruins são coisas do passado e que aos poucos irei superar essas crises. Diz ainda que estou trabalhando, diz ainda que o trabalho foi bem conduzido pelo Senhor, referindo-se a mim, e que vou conseguir resolver também outras questões pendentes em minha vida. Mas tudo tem seu devido tempo. Ele diz que agora precisa ir e me dá um beijo na testa. Após ter passado por mais 4 sessões de regressão, a paciente me disse que nunca mais sentiu aqueles sintomas crônicos de angústia, tristeza, crises de choro, falta de ar, sensação de desmaio, taquicardia, etc. Estava muito feliz por estar levando o seu dia a dia como uma pessoa normal. Então essa aqui foi a terapia que ela viveu. Como eu falei para vocês, essa terapia foi feita pelo terapeuta Oswaldo Shimoda, que é daqui de São Paulo, e ele criou a terapia do mentor espiritual. Então ele faz, na verdade, ali um trabalho mediúnico, de desdobramento, em que a paciente se emancipa e tem contato com os espíritos amigos, com o seu orientador espiritual, que ajuda nessa terapia de libertação. Então a gente viu aqui que, como o tema que a gente está falando é possível morte do espírito, a gente viu que esse espírito, ao ter a sensação de estar sendo sepultada, ela se via como sendo um espírito que estava sendo destruído novamente. Então a gente trouxe aqui, para a gente poder fechar o nosso estudo de hoje, falando sobre a morte do espírito, na visão que Kardec trouxe para nós através do seu raciocínio, e esse texto foi publicado no livro Céu e Inferno. Trouxemos para vocês aqui mais 2 visões diferentes, para a gente compreender os outros aspectos dessa mesma ideia, porque a gente tem aqueles que falam, que pensam, que entendem que o espírito pode ser destruído. Há aqueles que dizem que o espírito pode viver eternamente um sofrimento que nunca acaba. E nós temos aqueles que trazem para nós as orientações, falando que o espírito vive momentos de perturbação, mas que esses momentos vão se dissipando conforme ele vai se esclarecendo. Então eu trouxe para vocês a visão do espírito Ramatiz, uma visão espiritualista a respeito desse tema, e trouxe para vocês essa outra visão espiritualista, também desse terapeuta, falando sobre essa mesma questão. E nós vimos ali que os 3 temas, Allan Kardec, Ramatiz e esse terapeuta, trazem visões bastante coerentes e que se conectam umas às outras, falando exatamente sobre a imortalidade do espírito, falando que o perispírito pode sofrer transformações, mas jamais a sua destruição plena, mas que o espírito, de qualquer forma, ele é imortal. Então, fechando por aqui, pessoal, o nosso estudo de hoje, lembrando mais uma vez que nós encerramos esse nosso tema do livro Obras Póstumas, e nós vamos continuar depois do nosso recesso, que vai ser no dia 6 de janeiro, nós vamos falar sobre a vida futura, que é aqui o próximo tema de Kardec no livro Obras Póstumas. Tá? Bom, a gente volta amanhã para... deixa eu ver aqui rapidinho. A gente volta amanhã para dar continuidade aqui no nosso estudo do Livro dos Médiuns, que falta só um trechinho para a gente acabar o item 282 do capítulo 25, que fala das evocações. E na quinta-feira vai ser o nosso tema livre. Tá? Vai ser sexta-feira agora, Pirilampo. Sexta-feira a gente dá uma paradinha, faz uma pausa de 2 semanas. E aí no dia 6 de janeiro a gente volta, depois que passarem ali as festas. Quinta-feira agora, Andréa. Tá? Então, quinta-feira agora é o tema livre. Amanhã a gente faz o Livro dos Médiuns. Quinta-feira o tema livre. Sexta-feira a gente fecha com o nosso Evangelho. Depois a gente só volta no dia 6 de janeiro. Mas no domingo, só lembrando também que eu vou fazer o estudo lá na Sala Espiritismo Net Brasil, domingo às 16h30, fazer um estudo do ESD, que eu nem sei exatamente qual é o tema que eu tenho que fazer, mas seja que Deus quiser. Vem fazendo gracinha, Miriam, vem fazendo, tá? Vocês vão ver só. Acha que o espírito não pode ser destruído? Vocês vão ver só. Então, na próxima, então, amanhã, a gente volta a falar sobre o Livro dos Médiuns, e na quinta-feira, então, o tema livre. Tá? Bom, Cinezinha, havemos já o encerramento para nós? André vai fazer? Legal, então. Então, mais uma vez, isso, então, domingo, 16h30, é um estudo do ESD que a gente vai fazer.
Deixa eu ver aqui, que eu já até falo para vocês agora o que eu vou falar.